Ser irmão. Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui e vamos falar um pouco mais do que vem a ser, né? Essa proposta que Jesus nos trouxe, na verdade, né? De sermos irmãos. Bem, aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Obrigado pela presença de vocês. E se gostarem do nosso conteúdo, da nossa conversa, se inscrevam no nosso canal, dá o like e assistam outros vídeos, porque quando vocês se inscreverem, vocês terão acesso a diversos vídeos aqui no nosso canal, que é bem variado, ok? E aqueles que estão aqui sempre nos acompanhando, obrigado pela força, pelo apoio que vocês têm nos dado, né? Com a presença e com o like de vocês. Bem, então vamos falar sobre esse assunto, né? Do que significa, na verdade, ser irmão. Eu sei que muitos de nós, a maioria, tem uma visão muito pessoal do que vem a ser, né? Você ser irmão. As religiões pregam que todos nós somos o quê? Filhos de Deus. Isso é unânime. Não existe religião que fale, né, de forma contrária, pelo menos aqui no Brasil. Eu não vou entrar no mérito da questão do Oriente Médio, porque existe uma guerra, uma luta lá de religião muito grande, que já vai de séculos e séculos e séculos. Deus sabe lá quanto tempo tem aquela luta, né? Mas no Brasil, as religiões que estão aqui, bem, pelo menos que eu tenho conhecimento, não existe partidarismo nesse aspecto. E todas, pelo menos se existe alguma eu desconheço, pregam que todos nós somos irmãos, filhos de um Deus único. E se todas elas pregam, toda religião que prega o Deus único, ela prega, lógico, claro, evidente, todos sendo filhos do mesmo Deus, todos somos irmãos. Essa é a pregação de todas as religiões, pelo menos que eu tenho conhecimento no Brasil. Bem, meus irmãos, eu tenho esse hábito de falar meus irmãos, meus amigos, meus irmãos, enfim, porque é realmente assim que eu vejo. Nós temos os irmãos nossos consanguíneos, esses são biológicos, né? Filho do mesmo pai, da mesma mãe. Mas existem aqueles que estão mais distantes, conforme eu falei, como a religião nos prega. Todos somos filhos de um Deus só. Portanto, todos somos irmãos. Mas dentro dessa condição social, né, seja como for, ainda existe, né? Não é porque somos irmãos que agimos como irmãos. Veja quanta diferença, né, existe. Porque as religiões, elas pregam como sermos irmãos na intenção de unir, de aproximar, né? De fazer com que um entenda o outro. Essa é a proposta das religiões. Mas nós que frequentamos essa ou aquela religião, muitos de nós assim não compreendemos. E achamos que, muitos de nós pensamos, não somos todos, mas alguns pensam que devemos fazer muito pelos nossos irmãos consanguíneos. E alguns estendem um pouco isso mais, acreditam eles, alguns, que são irmãos de fé, de religião. Quer dizer, se eu frequento uma determinada religião, aqueles que também frequentam são meus irmãos. Mas aqueles que frequentam religião diferente já não é meu irmão. Olha que contradição. Nós estamos numa religião que prega a irmandade entre todos os seres humanos. Mas, no entanto, desclassificamos aqueles que frequentam uma religião diferente da gente. Às vezes eu fico pensando, como é que nós podemos, né, a um só tempo, no mesmo tempo, pensarmos
de forma diferente, né? Estamos no meio religioso que fala da irmandade. E quando o outro pertence a outra religião, nós queremos a separação. Então daí dá para a gente ter uma certa ideia do que vem a ser as religiões do Oriente Médio, né? Que eles são irmãos entre o mesmo seita, na mesma religião. Mas a outra religião é abominada. Tanto é que geram as guerras religiosas que existem até hoje, principalmente no Oriente Médio. Mas no Brasil está diferente, graças a Deus. Nós, embora nós aceitemos aquele que frequenta uma religião diferente da nossa, como nosso irmão, mas nós não chegamos ao ponto de nos matarmos, né? De gerar guerras no Brasil. Temos uma certa tolerância, não é verdade? Pois bem, já é um passo, já é um avanço muito grande, né? Para nós espíritos. Mas, vejamos bem, nosso comprometimento com aqueles que frequentam a nossa religião é sempre um pouco maior, né? Do que aquele que frequenta uma religião diferente. E é uma coisa que nós estamos... É uma coisa que temos feito, muitos de nós, e temos que passar a darmos atenção a esses aspectos, né? E procurar ampliar isso e entender e aplicar, né? Porque até agora a gente ouviu falar de sermos irmãos, todos somos irmãos, mas não aplicamos conforme deveríamos aplicar na nossa vida, no dia a dia, na prática, né? Ajudando a todos, independente da religião do outro. Ainda temos como eu poderia dizer, essa diferença, né? Que damos, né? Àqueles que pensam um pouco diferente da gente. Mas tem outros aspectos também muito interessantes, que são, mesmo dentro da nossa própria religião, que frequentamos, às vezes também não respeitamos nosso irmão da mesma religião, porque ele pensa diferente um pouco, porque ninguém pensa igual, essa que é a verdade. As nossas percepções são particulares, são singulares, são únicas, certo? A gente pode pensar muita coisa igual ao outro, mas vai ter sempre alguma coisa que pensamos diferente. E essa divergência, pela nossa vaidade, a gente acha que a gente está certo e que o outro está errado. Mas o outro pensa igualzinho a gente, né? O outro também pensa da mesma forma, que nós estamos errados, que ele que está certo. Então aí começa uma incompatibilidade e que, se nós não soubermos lidar com isso, pode gerar até conflitos, discussões e tornar-se até mesmo uma antipatia, uma repulsão do nosso semelhante, embora frequente a mesma religião. É um fato. Agora, também temos no meio familiar, na parte consanguínea, os nossos irmãos biológicos, né? Quantos irmãos, né? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tiveram a mesma criação e tudo mais, mas, no entanto, não se dá bem um com o outro. Não é verdade? Não existe tolerância, existem conflitos diversos, em certos casos até crimes mesmo, né? Isso daí não é novidade alguma. Mas vejamos, então, que essa relação de irmão, né? Ela tem que ser muito bem compreendida. Nós precisamos realmente falar muito sobre isso, entendermos muito bem isso, porque faz parte da nossa necessidade compreender para que melhore a nossa relação dessa irmandade, né? Porque, vejamos bem, muitas vezes, entre os irmãos, vamos falar dos irmãos consanguíneos, ok? Existem conflitos, ok? Às vezes, mas é natural, porque, como eu falei antes, nós somos únicos. Não é porque você é filho do mesmo pai, da mesma mãe, que você vai pensar igual, né? O teu irmão, né, ele vai pensar igual a você. Embora tenhamos tido a mesma educação, sabe?
Você pensa do teu jeito e teu irmão pensa do jeito dele. O que precisamos entender é isso, que todos nós temos o direito de sermos diferentes em alguns aspectos. Nós podemos nos parecer com o nosso irmão consanguíneo fisicamente. Isso é uma coisa, o físico é uma coisa. Mas nós não somos o físico, nós somos espíritos. Sabe? Enquanto a gente ficar muito focado, né, nessa parte da matéria, né, e não entendermos o que somos de fato, não somos matéria, somos espíritos, habitando uma ferramenta de trabalho, que é o corpo, certo? Enquanto nós não compreendemos isso, vai ficar difícil da gente mudar nossos hábitos, né? Primeiro que nós temos que entender a compreensão, né? Compreendemos o que somos. Se nós somos assim, o outro é assado. Se eu tenho direito disso, o outro tem direito daquilo. Isso é uma compreensão, sabe? Existem problemas que acontecem entre os irmãos consanguíneos que já vêm de vidas passadas, sabe? São espíritos que vieram na mesma família para começarem a se compreenderem, a se entenderem, ok? Isso é uma necessidade dos dois ou mais espíritos que nasçam numa família, na mesma família. É por isso que dentro do Espiritismo fala, família é uma grande ideia de Deus. Porque é dentro dessa família consanguínea que começamos a nos entendermos com aqueles que nós nos desentendemos de vidas passadas. Sabe? É isso aí. Não se trata de quem, na vida passada, estava certo ou errado. Tem um engraçadinho soltando uma bomba aqui em frente, não dá para prever. Tem as pessoas que fazem umas coisas que, né? Nunca vi, tipo assim, graça nessas bombas. Mas, enfim, vamos lá. Então, não se trata de saber dizer quem estava errado ou certo na vida passada. Um desentendimento, uma desinteligência, né, que é uma palavra que a polícia usa muito, desinteligência, ela ocorreu no passado. Quem estava certo ou errado, não existe julgamento. Às vezes os dois estavam errados por intolerância das duas partes. Ok? Então, vem na mesma família para se, vamos botar assim, se perdoarem mutuamente, aprenderem a ter essa convivência, a se entenderem melhor. Então, às vezes, um irmão, ele faz tudo pelo outro, mas o outro não está nem aí. Certo? Aí esse que está fazendo muito pelo outro, estou falando do meu irmão consanguíneo. Chega em dado momento que ele cansa e fala, não vou fazer mais, eu estou cansado. Mas é um erro, ele tem que continuar fazendo. Sabe? Se aquele outro ainda não conseguiu captar, não conseguiu entender, não conseguiu reconhecer, seja, ele não tem que reconhecer mesmo de fato nada, sabe? Eu acho que teu jeito de ser, o nosso jeito de ser, de fazer, né, pelos nossos irmãos consanguíneos, estou falando na parte consanguínea, tá? Na parte da família. Se ele não reconhece, é problema dele. Faça, continue você fazendo o melhor que você puder fazer, sabe? Não julgue o outro. Porque você não sabe da vida passada o que aconteceu. Nós não sabemos o que fizemos na vida passada. Ok? Nós sabemos o que estão fazendo agora, na vida atual. Mas não sabemos o que fizemos no passado. Né? De repente, a nossa responsabilidade é muito maior do que nós pensamos para com aquele irmão. Porque não sabemos da vida passada. Quem sabe se na vida passada nós abusamos extremamente desse irmão. Pois é. E agora a gente vê no compromisso, na responsabilidade de fazer o possível para auxiliá-lo. Mas ele ainda tem aquele ressentimento nosso, né? Daquilo que fizemos com ele no passado. Não é verdade? Então, meus amigos, esse é um processo natural. Que nós temos que aprender a lidar com isso. Ok? Então, estamos falando dos irmãos consanguíneos. Mas podemos estender isso para os outros irmãos mais próximos. São os parentes, são nossos primos, são nossos tios, né? Enfim, toda a nossa parentela. E depois também temos a parte da parentela, temos a parte das amizades, dos colegas, sejam colegas do trabalho, da escola,
né? Temos essa ligação, muitas vezes são ligações novas, de espírito para espírito, que nunca se conheciam, né? E por uma obra do destino, numa vida, passam a se conhecer, se gostarem, né? Terem uma amizade boa, às vezes conflitos, porque aquele espírito ali pensa completamente diferente de você, e você é diferente dele, e o primeiro contato às vezes é um conflito, né? Mas desse conflito, minha gente, vai nascer amizade um dia. Pode ter certeza disso. Essa que é a grande verdade, que às vezes é do atrito que nascem novas coisas. As pessoas têm que... Nós devemos dar valor aos atritos, sim, porque esses atritos da atualidade poderão se revelar em grandes amizades no futuro, né? Agora, devemos ter, sim, paciência, compreensão, aceitação, sabe? As nossas amizades, nossos irmãos, não estão restritos à consanguinidade, não, né? Todos somos filhos de um só Criador, né? Ou de uma só Criadora. Nós, infelizmente, ainda no planeta Terra, a maioria da população acredita num Deus macho, homem, né? Mas quem criou esse Deus macho, homem, foi o próprio homem, fomos nós mesmos. Porque, infelizmente, no planeta Terra, é o machismo que ainda predomina, tá? Hoje, muito menos do que alguns séculos atrás. As mulheres eram, né, tratadas com, assim, né, como se não tivesse valor algum. Era apenas seres para reprodução e tudo mais. Eram considerados antigamente como seres inferiores. E quem são as mulheres? Né? Quem são as mulheres? São o quê? São espíritos dentro daquele corpo feminino. Aqueles espíritos são como nós somos, sim, são como nós do sexo masculino somos, espírito. Espírito tem sexo? Não, espírito não tem sexo. Então nós vamos pegando tudo isso aí, vendo o quê? São fases que nós, espíritos, haveremos de passar, nascer homem e nascer mulher, para aprender a ser homem e para aprender a ser mulher, para aprender a exercer a atividade que o corpo feminino necessita exercer e para exercer a necessidade que o corpo masculino necessita exercer. Ok? Então, por isso não devemos abusar de ninguém, né? Pela sua condição, né? Seja ela masculina ou feminina. Aí podem pensar, o homem abusa muito mais da mulher do que a mulher do homem. Não, isso é uma visão estreita. Quantas mulheres aproveitam da sua beleza para conquistar os homens, seduzir, né? Explorar, por assim dizer. Quantas? Às vezes nem é tão bela, mas quando ela vê que o homem, né, se deixa ser dominado, ela domina. Explora, aproveita. Ela está no erro? Está no erro. Certo? Então, minha gente, o que nós precisamos entender? Não adianta você querer ser irmão do bonitinho, ser irmão do que é legal, daquele que é bacana, ser irmão de Jesus. Você é irmão de Jesus, né? Todo cristão diz, meu mestre, meu irmão maior, né? É, irmão de Jesus, todo mundo quer ser. Até aí morreu Neves. Agora, eu quero ver nós queremos sermos irmão do malfeitor, do assassino, do ladrão, né? Do estrupador, e por aí vai. Ninguém quer se dizer irmão desse irmão, essa que é a verdade. Não, sou irmão do bandido, do assassino, tá maluco, sou irmão nada. Mas, infelizmente, não é questão de você querer ou não querer, sabe? É a questão da verdade. Você é irmão dele, sabe por quê? Porque quem criou ele foi Deus. E quem te criou foi Deus. Aí você fala, mas Deus criou aquele ser ruim. Ruim não, ele não criou aquele ser ruim. Ele criou aquele ser como te criou, simples e ignorante. A fase que ele está passando de maldade é uma fase que provavelmente você já passou. Que você já fez coisa que ele está fazendo muito pior. Só que você não lembra.
Mas se nós entendemos como justiça plena de Deus, é impossível, né, que não tenhamos passado pela fase, né, da ignorância total, de termos assassinado alguém na vida passada. Sabe por quê? Imagine você que olhe numa condição de homem da caverna, que se preocupava tão somente com o quê? Alimentação, sobrevivência. As guerras que existiam entre as tribos, que existe hoje guerra humana, né, entre seres humanos. Imagina naquela época, onde uns matavam os outros para poder se alimentar do seu outro. Porque o outro da outra tribo era seu inimigo. Quantas vezes tu deve ter feito isso? Bem, se você não acredita na reencarnação, aí você, então, nasceu para uma vida só, nasceu numa época maravilhosa, comparada àqueles que nasceram na época da caverna. Então Deus te deu uma vida, a primeira vida tua é agora. Olha quanta contradição. A tua primeira vida é agora. Você vai morrer e vai para o céu ou para o inferno. Concorda comigo? Pois bem. E aqueles que nasceram na época das cavernas também só tiveram uma vida. Mataram seus semelhantes e comeram seus semelhantes. Ele vai para onde? Para o céu ou para o inferno. Qual seria teu julgamento para com aquele irmão? Provavelmente você vai falar, né? Hoje em dia a tua razão manda falar o seguinte, que diz o seguinte, não, se ele matou e comeu, ou para não se defender da vida, simplesmente para se alimentar, ele tem que ir para o inferno. É a tua ideia de hoje, não é verdade? Então você condenou aquele cara lá, que não tinha conhecimento, não tinha cultura, não tinha inteligência, não tinha nada. Era bem selvagem. Tu condenou aquele ser ao inferno, que ele veio numa condição precária, comparado à condição que você tem hoje. Ok? Então, se Deus, criador do universo, seja ele criador ou criadora, você acredita num Deus, deu para aquele ser uma condição desgraçada comparada à tua condição que você tem hoje. Você hoje, embora você não tenha as coisas mais maravilhosas que o mundo dará, mas você tem uma vida maravilhosa comparada a que Deus deu para aquele serzinho lá atrás. Então aquele se ferrou. E Deus foi bonzinho para você, que te deu a condição de nascer no ano de 2023, com todos os recursos que encontramos hoje, que aqueles seres não tinham nem roupa, eles tinham, né? Tinha que matar os animais, tirar a pele dos animais para se vestir, para se protegerem do frio, porque esse é o propósito da roupa, não para esconder as partes sexuais dos seus corpos, não, para se proteger do frio. Certo? Então Deus foi injusto com eles e foi maravilhoso contigo. Agora, se você olhar para o futuro, daqui lá para o ano 3000, se o planeta continuar com essa humanidade, chegar até lá, como será a vida no planeta Terra no ano 3000? A tecnologia que temos, o bem-estar social, a alimentação, tudo será muito melhor. E Deus, embora tenha sido injusto com aqueles caras lá atrás e foi muito maravilhoso com a gente, ele também está sendo ruim com a gente, que nos deu essa vida agora, mas dará uma vida muito maravilhosa para aqueles que vão nascer lá no ano 3000. Foi injusto com a gente. Então, nós vamos encontrar um Deus injusto constantemente. Sabe? Injusto eternamente. Se a pessoa acreditar numa vida única, né? Que o espírito é criado no momento do corpo. Então, essa é uma contradição muito grande. Por isso o Espiritismo nos esclarece que tudo que nos ocorre é resultado, sabe, das coisas que fizemos no passado. Da mesma forma que podemos representar aqui na nossa vida. Se você compra alguma mercadoria para pagar em prestações durante 24 meses, não importa o período, quantos meses sejam, daqui a 6 meses você vai estar pagando uma coisa que você, o quê? Adquiriu no passado. Por exemplo, hoje eu estou pagando uma prestação, já estou com 12 prestações pagas. Faltam mais 12 a pagar. Então essas prestações que eu estou pagando atual é uma dívida que eu fiz há 12 meses atrás. Estou pagando. Dá para você entender essa comparação?
Então, meu amigo, a vida que nós temos hoje é um reflexo daquilo que fizemos no passado. Então, seus irmãos consanguíneos, hoje, que convivem contigo, tá? Estão contigo por causa do reflexo da vida que você teve com eles no passado. Não sei se eles, da tua vida atual, que são seus irmãos consanguíneos hoje, se eles foram seus irmãos consanguíneos na vida passada. Provavelmente não. Provavelmente. Não é uma regra. Provavelmente, se você tem conflito com seus irmãos na vida atual, provavelmente não foram irmãos consanguíneos na vida passada. Foi algum desafeto, algum amigo, algum conhecido que houve algum problema sério e que você já vem de alguns séculos, de alguma vida, não se perdoando, né? Não se perdoando, é a palavra, faltou a palavra correta, mas enfim. E vamos viver agora sob a condição de irmão consanguíneo para ver se essa aproximação maior facilita um pouco mais essa compreensão entre vocês dois. Não se compreendendo é a palavra certa, para que vocês possam se compreender melhor, certo? Então, nossos irmãos, né, consanguíneos, precisam de você? Precisam. Eles precisam de você? Claro que precisam de você. Você precisa deles? Lógico. E fora do meio familiar também. Os seus irmãos de religião precisam de você? Precisa. E você também precisa deles. Ah, os outros irmãos que não estão na religião, que são filhos do mesmo Deus, mas colegas de trabalho, por aí vai. Sim, meus irmãos, precisam de vocês como você precisa deles. Não é verdade? Então, meus amigos, meus irmãos, é por isso que quando eu falo irmão, a pessoa pensa assim, que eu estou levando para o lado religioso. Não, não estou levando para o lado religioso, né? Estou levando pelo lado da razão, na visão de um Deus Criador e que todos seus irmãos somos irmãos. Valeu? Então fica a dica aqui para vocês, a minha visão que eu entendo como ser irmão. Obrigado e até a próxima.